E aí, seus políticos do MBL que estão com tempo sobrando para ficar gravando TikTok, tudo bem com vocês? Eu acho que eu conheço esse cara. Eu acho que eu fiz um react dele e do Kim no Flow Podcast uma vez. Acho que foi ele. Cara, assim, ele só repete as coisas de sempre do MBL, né? Antes de começar o vídeo, deixa aí um like, deixa aí um comentário, sei lá, e compartilha, porque eu sempre esqueço de pedir nos outros vídeos, sempre esqueço. Só nos vídeos do Nando Moura, porque ele bota lá os avisos, aí eu lembro, porque senão eu sempre esqueço. E vamos ver o que o Guto Zacarias falou da Maria do Rosário na China. Foi para a China e disse que traria ideias de lá. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 ideias terríveis da China comunista que a esquerda adoraria trazer aqui para o nosso país. Primeiro que só tem uma China, então China comunista é pleonasmo. 2023, esses caras usando esquerdista ainda. Pô, mano, let it go, mano, let it go. Em primeiro lugar, internet regulada, regulação da internet. Na China comunista, a internet, todo mundo é firmemente vigiada. Peraí. Sabe onde é que tem internet regulada também, caro deputado? Na Europa. Sabe? Os países europeus todos têm internet regulada. Internet regulada é porque tem que ter limite, né? Ele não pode ficar fazendo apologia a certas coisas, como o Monark fez várias vezes. E é para isso que existe uma regulação da internet na Europa. Se fosse trazendo a ideia da Europa, provavelmente o deputado não ia ficar tão chateado, né? Mas por que? Talvez é da China. Inclusive, a Maria do Rosário nunca falou que quer levar essa ideia da China, né? Isso aí é o deputado tirando do bolso. E é vigiado, todo mundo é vigiado, não vigiado. Isso de todo mundo é firmemente vigiado pelo governo. Pelo governo estatal, e aplicativos que são comuns a nós, como Google e Yahoo, não existem por lá. Vamos lá. Por que Google, Yahoo... Quem que usa Yahoo ainda, né, cara? 2023. Quem que usa Yahoo? Yahoo, Hotmail, Bol. Esses sites, esses aplicativos, eles não existem aqui. Eles não são utilizados aqui. Por quê? Porque desde a criação da China, da República Popular da China, lá em 1949, a China sofre ameaças. Embargos, sanções, tentativa de guerra híbrida, de dissolução do país. Os Estados Unidos literalmente botando grana nos protestos de Hong Kong, patrocinando o movimento separatista do Tibete desde os anos 60. Aí agora, desde 2018, focando em Xinjiang. Acho que o ano passado, ou 2021, eles tentaram também na Mongólia Interior. É por isso, cara, um dos motivos é esse. A China limita o acesso que essas empresas estadunidenses, na sua maioria, têm aqui em solo chinês, justamente porque eles não querem que essas empresas que trabalham com o governo dos Estados Unidos operem aqui dessa forma livremente. É simples assim. Essas empresas podem vir para a China? Podem, tem que se adequar à lei chinesa. Quem fez isso? A Microsoft com o LinkedIn, a Apple, o Tinder, o Bumble, vários jogos, todos esses se adequaram às leis chinesas e estão aqui. E eu já contei essa história várias vezes, mas vamos lá, né? O Facebook era liberado na China, acho que até 2013, 2014, alguma coisa assim. E aí, grupos separatistas, terroristas, uigures, lá em Xinjiang, estavam se organizando dentro do Facebook. A China foi no Facebook e falou: Mark Zuckerberg, por favor, faça alguma coisa. Mas a gente sabe que o Facebook é um antro de extrema-direita e esse tipo de coisa, né? E como a gente também sabe, eles trabalham com o governo dos Estados Unidos, que o próprio Mark Zuckerberg falou isso lá no Congresso dos Estados Unidos, acho que o ano passado também. Eles não fizeram nada, a China falou: beleza, então não tem mais Facebook na China. Acabou. E Instagram foi a mesma coisa. Quando o Facebook compra o Instagram, derrubaram o Instagram na China. Quando o Facebook compra o WhatsApp, derruba o WhatsApp na China. Por quê? Porque eles não querem os Mark Zuckerberg liberando dados para a NSA, CIA, FBI, essas coisas todas. Eles não querem, simplesmente não querem. Outro motivo é que isso fez a China desenvolver os próprios aplicativos. Eles não precisam de Google, Instagram, Facebook, Twitter, eles não precisam disso, cara, porque eles têm tudo na versão deles. Tudo. E com isso a China desenvolveu tecnologia, desenvolveu conhecimento, desenvolveu dinheiro, porque essas empresas geram dinheiro, e os dados ficam aqui. Os dados estão aqui e não na mão do Mark Zuckerberg.
ou do Elon Musk, ou sei lá quem, né? Em segundo lugar, censura e perseguição. Na China comunista só existe um partido. Mentira, deputado. Na China comunista, que é a única que tem, existem 9 partidos. Que inclusive chamava de Frente Ampla, alguma coisa nesse sentido, né? Quando eles formam o país, né? Em 1949. Eu não lembro o nome de todos os outros partidos, mas inclusive na minha empresa tem gente da Kuomintang, que é a mesma Kuomintang da época que era inimiga do Partido Comunista Chinês, porque dentro da Kuomintang também tinha uma ala esquerda, né, que inclusive que trabalhava com o Partido Comunista até começar a Guerra Civil. E tem membros de outro partido. Então, na minha fábrica tem membros do Partido Comunista Chinês, a Kuomintang, e de um outro partido que agora eu não me recordo o nome. Então, não, deputado, são 9 partidos na China. Partido Comunista Chinês. E quem critica o partidão por lá pode ir pra cadeia ou até morrer. Isso é mentira. Por que isso é mentira? Porque os caras que trabalham comigo, que são do partido, uma vez por mês, eles se reúnem justamente para criticar o partido. Criticar políticas, procurar problemas nas políticas e tentar entender quais são as falhas do processo para partir dali, como que a gente resolve. Como é que a gente achou esse problema e agora como é que a gente vai para frente? Inclusive, o partido é histórico em questão de críticas até ao grande salto adiante, revolução cultural, política de filho único, até o que aconteceu na Praça da Paz Celestial em 1989, tudo isso tem. Dentro do WeChat, que é o aplicativo que a gente usa para se comunicar aqui na China, né, que eles, como eu falei, eles têm um aplicativo próprio, tem uma ferramenta para dar sugestões para o partido, para o governo, na verdade, né? Críticas. Só que a diferença é que as pessoas, normalmente, elas tendem a trazer o nosso ponto de vista, né, para cá e pensar assim, por que eu não posso xingar o presidente da China? Como a gente xinga no Brasil, por exemplo. Vai no Twitter aí, tem milhões de pessoas xingando o Lula, xingando o Bolsonaro, xingando o Dilma, etc. Né? Porque a China é um país muito longe, com uma cultura muito diferente. E parte dela vem do confucionismo. E no confucionismo, o respeito à hierarquia, o respeito aos mais velhos e aos líderes é muito, muito, muito forte. Que é o lance do ursinho Pooh. O ursinho Pooh, como piada, porque existe aí uma piada de que ele é parecido com o Xi Jinping, foi banido na China porque, para uma sociedade confucionista, isso é inadmissível. Não é porque o Xi Jinping não gostou, não é porque afetou o ego dele, é porque não é aceitável na sociedade chinesa fazer esse tipo de piada. Simplesmente não é aceitável. Isso não é de hoje, isso foi sempre assim, né? Assim, sempre assim não, né? De séculos e séculos. Então, a gente tem que tentar entender como a sociedade daqui funciona pelo ponto de vista deles e não do nosso. Pode criticar o governo? Pode. Não pode fazer piada, não pode ofender, porque é a forma como a sociedade deles funciona. Em terceiro lugar, protestos proibidos. Na China comunista não se pode fazer protesto contra a ditadura que rola por lá. É outra mentira, né? Porque quem acompanha o meu canal aí já há mais tempo, desde o ano passado, por conta aí dos protestos contra a Covid, teve uma enxurrada de protestos. Teve enxurrada de protestos até o mais famoso, um dos mais famosos, né? Foi aquele do protesto da cidade da Apple. Cidade da Apple, não é? Que chama Cidade do iPhone, porque a maioria dos iPhones são fabricados lá, que os caras estavam queimando colchão e quebrando o carro e um monte de coisa, e assim, ninguém foi preso, nada aconteceu, a polícia foi lá, apaziguou as paradas, a empresa resolveu pagar os bônus que estava devendo, e é isso aí. Mesmo no Brasil, se as pessoas quiserem fazer um protesto, uma manifestação, você tem que pedir autorização, e se a polícia militar falar que não vai rolar, provavelmente não vai rolar. Não é várzea simplesmente chegar e se juntar um monte de gente, agora é um protesto. Não é assim. E aqui é a mesma coisa. E a China, se não é o país, é um dos países que mais tem greves no mundo. Então, sim, tem muita crítica, tem muito protesto, só que isso aqui não é a França, que ele sai queimando o carro a troco de nada, sabe? O baguete estava frio, os caras começam a queimar carro em Paris. Não é assim que funciona. Mas tem sim. Pesquise, ele diz pesquise. O cara que literalmente não sabe que na China tem 9 partidos.
Pesquise, por exemplo, sobre o massacre da Praça da Paz Celestial que aconteceu em 1989. Você no Brasil ainda pode pesquisar sobre isso. Na China, eles ciscaram da história. Então, realmente é muito difícil achar informações sobre o que aconteceu na Praça da Paz Celestial em 89. Tem vários eventos que aconteceram na Praça da Paz Celestial em 1920, em 1905, 1925, 1976. Tem, sim, vários. E 89 foi um deles. Mas sobre o que aconteceu lá, tem um diário do governo explicando dia após dia o que aconteceu com aqueles protestos, que foram protestos que começaram em março ou abril e duraram até junho, né? Acho que é da noite do dia 3 para o dia 4 para o dia 5 de junho, que é quando o exército vai tentar acabar com os protestos, né? Que eu já falei várias vezes, que eu acho que o exército não deveria nem estar lá, mas enfim. E é difícil achar detalhes, isso na internet chinesa. É muito difícil. Não quer dizer que as pessoas não saibam, não quer dizer que as pessoas não conversem, porque eu já conversei com gente do partido e eu nem sabia que eles eram do partido. Eu já conversei com muita gente sobre esses assuntos aqui. Sim, todo mundo sabia o que aconteceu, que teve protesto. Só que aqui a diferença é que a China explica que isso foi uma tentativa de revolução colorida, uma tentativa dos Estados Unidos de derrubar o governo chinês. Tipo, a Voice of America, né, que é um braço de propaganda do governo dos Estados Unidos, estava lá em Beijing, escrevendo jornal, dizendo, é a favor da liberdade, da democracia, aquela pataquada toda que a gente já conhece que os Estados Unidos sempre faz, né? Então é isso que eles explicam aqui, que foi uma tentativa de golpe dentro da China. Tanto que os líderes estudantis, eles foram removidos da China numa operação Canário Amarelo. É um negócio assim, é um passarinho, é o nome de um passarinho. Eu não lembro, é o nome de um passarinho. Que removeu todas essas pessoas para Hong Kong, que na época era colônia, estava sob domínio colonial da Inglaterra, né, do Império Britânico. E dali eles foram para onde? Para os Estados Unidos. Vários deles já voltaram para a China, tem gente que vive aqui até hoje, né? Ninguém foi preso para sempre, nem foi morto. Mas essa parte de não conseguir achar informação é verdade. De novo, não quer dizer que as pessoas não saibam. A esquerda brasileira às vezes esquece de ficar fingindo que gosta de democracia, que gosta de liberdade e lembram que na realidade eles adoram passar pano para a ditadura comunista como a China, que Maria do Rosário acabou de elogiar. Mas assim, né, cara deputado, essas ideias que tu está comentando simplesmente não saíram da cabeça da Maria do Rosário, né? A Maria do Rosário pode levar, por exemplo, ideia de trem-bala, ideia de metrô, ideia de pagamento digital, que a gente tem o WeChat, tudo é dentro do WeChat, a gente faz tudo no telefone, cara, tudo. As pessoas vêm falar, não, porque o Pix dá para fazer, você não tem noção, isso aqui não é nem, o Pix não chega nem perto do que é o WeChat. Então, pode levar essas ideias, mas a gente sabe que nessa ânsia de caçar clique e me dar material para fazer react, inclusive, gente, deixa eu fazer um adendo aqui. Se vocês virem esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo, me mandem. Aí um cara me mandou, esqueci o nome dele, um cara me mandou esse vídeo no Instagram. Obrigado, sim, obrigado, cara. Você sabe quem é você, né? Então, se vocês virem esse tipo de coisa, me manda que eu preciso de material para fazer react. E eu só tenho a agradecer para esse deputado falar mais groselha da China, porque já não é a primeira vez, né? É isso aí, né? Rosário, o recado para você é muito simples. Você não vai trazer nenhuma ideia ditatorial da China comunista para o nosso país. Ai, nossa, que brabo ele. Cara, se a China é uma ditadura, os Estados Unidos são o quê, né? Estados Unidos que invade país a rodo, mata pessoa a rodo, tem delegacia do FBI em 180 e poucos países, tem delegacia da DEA em mais uns 100 e poucos países. Cara, tem policial dos Estados Unidos, policial, tá? Não é agente secreto. Tem policial dos Estados Unidos em mais de 180 países, gente. São quase todos os países do mundo que tem uma delegacia dos caras. Mas a China que é uma ditadura. Hoje eu vi no Twitter um debate, eu sinceramente eu não me lembro do onde, eu sei que é nos Estados Unidos, mas não lembro mais detalhes, né? É de uma candidata a presidente, não é um debate, ela estava conversando, essa candidata à presidência dos Estados Unidos, e aí alguém pergunta para ela sobre a China querendo construir uma base militar em Cuba, que é outra invenção dos Estados Unidos, né? Primeiro era uma base militar, depois virou um centro de treinamento e agora morreu essa história, né? Lembrando que os Estados Unidos têm uma base militar e uma prisão em Cuba, que eles tomaram Guantánamo e criaram isso lá, né? Mas se a China fizer, está errado.
E eis que essa candidata à presidência dos Estados Unidos responde o seguinte: a gente tem mais de 300 bases militares ao redor da China. Vocês têm que acordar para a vida. A mulher que é candidata a presidente dos Estados Unidos largou essa verdade na cara dos estadunidenses. A gente cercou a China com base militar e como que a gente tem culhão de reclamar se eles tiverem construído uma base aqui em Cuba? Não tem como. É um absurdo. Pro estadunidense médio, a questão do destino manifesto, que eles controlam o mundo, o fardo do homem branco, né? Eles foram escolhidos por Deus para fazer isso, para eles talvez faça sentido, né? Mas para essa mulher, literalmente não, né? Então, cara deputado, tem muita coisa positiva na China para copiar. Não necessariamente a Maria do Rosário precisa copiar essas ideias aí. Até porque, como eu falei, não tem um partido só, né? E obrigado, cara. Continue falando sobre a China que eu preciso de material para React.